É, essa questão aqui matou papai. Ita, São Paulo, pelo amor de Deus, vocês não tem mais nada que inventar, não? Vamos ler, vamos tentar fazer essa questão aqui. Calorimetria difícil pra caramba. Vamos lá. Um bloco de gelo com 725 gramas de massa é colocado no calorímetro contendo 2,5 quilos de água. Então, 725 gramas é de gelo. Eu tenho 2,5 quilogramas é de água. A uma temperatura de 5 graus Celsius. E aqui eu tenho uma temperatura de 5 graus Celsius. Maravilha. Continuando. Verifique-se o aumento de 64 gramas na massa desse bloco, uma vez que alcançado o equilíbrio térmico. A grande sacada dessa questão está nessa frase aí, o Ita é foda. 64 gramas no aumento da massa desse bloco quer dizer que quando você colocou esse gelo nessa água, 64 gramas de massa da água foram solidificadas e viraram gelo. Então você tem dois tipos de calor nessa questão aí já. Você tem um calor sensível, que é a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Vou botar tudo em teta aqui para vocês não se confundirem, tá? E você tem uma quantidade de calor latente, que é a massa vezes o calor latente. Qual a diferença desses dois aqui? O sensível só vai fazer a mudança de quantidade de calor. Vai ficar mais quente ou mais frio. Aqui eu tenho mudança de estado físico. Eu tenho de gelo, de fusão, ebulição, solidificação. Então esse é sensível, esse é latente. Eu já percebi que na questão tem os dois. Continuando. Uma vez alcançado o equilíbrio térmico. Aí, mais uma dica da questão. Para achar equilíbrio térmico, você tem que fazer uma somatória de todas as quantidades de calor. E para achar o equilíbrio térmico, você vai tender todas essas somatórias de quantidade de calor a zero. Então, você precisava saber dessas três coisas aí, nessas três frases, para poder fazer uma boa questão, né? Alcançando equilíbrio térmico. Considere o calor específico da água igual a 1. Então, o Czinho da água vale 1 calorias por grama de graus Celsius, né? 1 cal por grama de graus Celsius. Maravilha. Esse Czinho é esse aqui, tá? O dobro do calor específico do gelo e o calor latente de fusão do gelo é de 80 calorias por grama. Então, o L aqui é de 80 calorias por grama. Calor latente de fusão. Aí que tá. Tem mais. Fusão, meus amores. Fusão é diferente de ebulição. Perdão, de solidificação. O que eu quero dizer com isso? Esses 64 gramas aí, eles viraram gelo. Então, eles solidificaram, mas o calor latente, o L que eles te deram da fórmula, é para que eles tivessem derretido. Só que existe uma maldade nisso. A grande questão é, quando eu tenho essa fusão, eu estou recebendo calor, por isso eu mudo de estado de sólido para derreter, para líquido. Essa é a fusão. Só que a solidificação é o contrário, então eu tenho que perder calor. Pegou a ideia? Então isso aqui é menos 80, por causa da solidificação. Isso aí é uma maldade muito, muito grande, digna do Ita. Exatamente, por isso aqui é menos 80. Beleza? A gente nem começou a fazer a questão, só está analisando ela, tá? O dobro do calor específico do gelo. E o calor latente de fusão do gelo é de 80 calorias por grama. Desconsiderando a capacidade térmica do calorímetro e a troca de calor com o exterior, ok? Assinale a temperatura inicial do gelo. Meu Deus, eu vou morrer. Tá, ele quer uma parada que está dentro dessa variável aqui. Toda delta, toda essa letra grega aqui que é delta, é variação, no caso aqui é variação da temperatura. Então ele quer um delta θ. Ele quer a temperatura final menos a temperatura inicial. Ele quer ele quer só isso aqui. Que está dentro dessa variável de temperatura. Bom, essas aí são as primeiras impressões que eu tive da questão. O correto mesmo seria eu ter um somatório dessas quantidades de calor tender a zero, sendo que um vai ser, ele deu de fusão, mas é de solidificação,
outro vai ser o do gelo e outro vai ser o da junção dessa quantidade de água no gelo. Só. Vamos apagar o quadro para a gente ter espaço e vamos fazer tudo junto aqui, tá? Bom, uma das primeiras partes que eu já identifiquei na questão, que eu acho que vai ser a parte mais fácil, é saber a quantidade de calor que a água começou a se solidificar. Eu vou chamar isso de Q1. Então, o meu Q1 é a massa total da água. A massa total da água vai ser 2,5 quilos, né? Que dá 2.500 gramas, que é a massa, vezes o calor específico, que é 1, vezes a variação de temperatura. Tem que voltar aqui na questão, mas ela foi a 0 graus para ela solidificar. Então, é a final, que é 0, menos a inicial, que é 5 graus Celsius. A quantidade de calor da água, então, vai ser 0 menos 5 vai dar menos 5, vezes 1 menos 5. 2.500 menos 5 vai dar menos 12.500 joules, ou calorias, beleza? Tipo, vamos colocar aqui como caloria, porque a gente já deixa tudo em função de quantidade de calor em caloria, de maneira calorífica mesmo, para pegar a matéria que é calorimetria, tá bom? Então essa aqui é a quantidade de água que se solidificou, certo? Fazendo um salto aqui agora, eu já tenho essa quantidade de água, eu posso encontrar agora a quantidade de gelo que a massa de gelo que aumentou. Então, só aquela microparte de água que se tornou gelo. Eu vou chamar de Q2. Vai ser... Só que aí a gente vai... Era a parte de fusão, né? Porque então é mudança de estado e calor latente. Massa vezes o calor latente. Só que acontece, essa massa, a gente vai usar só a massa que solidificou, que foi 64 gramas. E esse calor latente, que se você olhar naquele quadro anterior, que vale 80 gramas, a realidade é que vale 80 calorias por grama, era o de fusão. Só que como ele está solidificando, é o contrário. Então, ele vai se tornar negativo aqui, porque está saindo calor, por isso que é negativo. Você está perdendo calor para congelar, diminuir a agitação de moléculas, certo? Então, eu vou colocar aqui 64 vezes, entre parênteses, para ficar bonitinho, menos 80. A quantidade de calor, então, vai ser de menos, óbvio, né? 5.000. É isso mesmo? É 512. 8 vezes 4, 32. Vai 3 e fica 2. 8 vezes 6, 48. 9, 50, 51. 512. 5.120. Pronto. Fiz a conta aqui na cabeça aqui, mas eu acho que é por isso aqui mesmo, tá? Calorias. Show de bola? 1, 2, 3. É isso mesmo. Já tenho agora duas quantidades de calor e vai faltar, então, eu descobrir a quantidade de calor da massa de gelo eu vou pegar essa quantidade de calor da massa de gelo, que é a parte inicial da questão, que ele fala das 725 gramas, e vou tendenciar ela a fazer uma variação de temperatura. Por que eu vou fazer isso? Qual que é a sacada? Se eu fizer isso, eu encontro quanto que é aquela variação inicial. Acompanhe aqui comigo. Vou falar que Q3 é igual a massa, que é os 725 gramas. Tudo está anotado no primeiro parte do quadro, tá? Vezes o calor específico. Ele deu calor específico? Do gelo? Só deu da água, não? Verifique se aumenta, blá, blá, blá. Considera o calor específico da água, 1 caloria por grama, que é o dobro do calor específico do gelo. Então, se 1 é o dobro, a metade é 0,5 vezes, aí aqui que mora o perigo. É o final. Então, é para solidificar, a água solidifica 0 graus Celsius, isso já é tranquilo. Então, essa é a parte final. Menos a parte inicial. E olha a pergunta da questão. De calor com exterior, assinale a temperatura inicial do gelo, menos θ. É isso aqui que eu quero descobrir. Então eu vou deixar esse valor em função do gelo, em função desse θ aqui, dessa temperatura inicial do gelo. Então a quantidade de calor 3 é igual a 725 vezes 0,5 é a metade, que vai ser 362,5.
É isso mesmo. Vezes menos θ. Então isso aqui vai se tornar negativo também. Está perdendo calor também. Vezes menos θ. Então vai ficar menos 362,5 θ. Show! Eu acho que agora eu abrangi todas as quantidades de calor que eu tinha para poder debater. Tem a quantidade da massa de água, tem a quantidade de fusão barra solidificação do gelo, que é o mesmo, só com valor trocado, e tem a quantidade só da parte de calor, que vai ser mudado com o bloco de gelo. Se eu quero achar um equilíbrio térmico, a temperatura inicial dentro do equilíbrio, estou forçando isso, né? Mas é assim que a gente tem que fazer mesmo. Eu vou fazer um somatório de todas essas quantidades de calor tendendo a zero. Certo? Eu acho que não vai dar aqui. Qualquer coisa eu apago o quadro e faço. Vou apagar o quadro já para poder. Pega essa ideia aqui, tira um print e eu vou fazer o final agora da resolução com esses valores aqui já, certo? E aí vai ficar assim pra gente então, ó. Se eu quero o somatório dessas quantidades de calor tendendo a zero, isso aqui é para gerar um equilíbrio térmico, tá bom? E aí você vai falar o seguinte aqui então, ó, vai ser, e esse aqui é um somatório de quantidade de calor 1 mais a quantidade de calor 2 mais a quantidade de calor 3, isso tudo vai tender a zero. Agora a gente vai pescar os valores, que é quantidade de calor 1 menos 12.500 mais não, ainda menos, né? Porque aqui é essa é a fórmula, só que esses valores de quantidade de calor, eles são negativos, né? Menos 5.120. E aqui também é negativo, né? Que vai ser, acho que era 300, 1, 2, 3. 1, 2, 3, era menos também 362,5. Isso tudo aqui vai ser igual a zero. Só que você não pode deixar isso tudo aqui tender a zero. Então você vai pegar, isso aqui tem um θ aqui, tá? Muito importante, vou até escrever de novo essa parte. Demorei a lembrar aqui. Então vai ficar assim, ó. Ó, menos, vou fazer uma letra menor, 12.500 menos 5.120 menos 362,5 θ. Eu quero achar o valor do θ, que eu deixei multiplicando, deixei em evidência, deixei ele aqui junto da questão para poder encontrar dele. Isso aqui vai dar zero. Eu já vou pegar todo esse valor que está subtraindo aqui e vou passar para o outro lado, ele vai passar fazendo uma soma, tá bom? E aí, olha só o que eu vou fazer. Vai ficar assim então, ó. Menos 12.500 com menos 5.120 vai dar aqui, ó, 5.120, né? 0,2671. Então isso aqui vai dar, ó, menos, eu já somei os dois números negativos, tá? Menos 17.620 é igual, aí como estava negativo vai passar positivo, tá? 362,5 θ. Galera, coloquei assim colorido para vocês enxergarem melhor, mas é o seguinte, uma coisa é certeza, o valor vai dar negativo, tá? Você vai pegar esse valor agora aqui que está multiplicando, você quer isolar o θ, você quer achar a resposta, você quer achar a quantidade dele. Então vai pegar esse valor que está multiplicando e vai passar fazendo a operação inversa. A operação inversa é multiplicação e divisão. Então o valor de θ é igual a menos 17.620 dividido por 362,5. Tu vai fazer essa conta aqui bonitinho, magicamente a resposta vai ser menos, tá? Que já é negativo os dois, a resposta com certeza vai ser menos 48,6 graus Celsius. Então, qual que é a ideia aqui? A temperatura inicial desse gelo era de menos 48,6 graus Celsius.
você adicionou uma quantidade de água muito maior, que foi 2,5 quilos, é praticamente 2,5 litros de água a 5 graus Celsius, estava com uma maior temperatura que esse, óbvio, né? E aí você encontrou essa temperatura inicial. A temperatura final dos dois, a gente admitiu que ia ser zero, tá bom? Então o ponto de equilíbrio aí foi zero, que é onde uma parte do gelo solidificou e outra parte uma partezinha da água solidificou, perdão, e uma parte do gelo derreteu, né? Com isso, com esse acréscimo de água. Mas a temperatura inicial do gelo, que foi o que ele pediu na questão, foi de 48,6 graus. Questão do ITA, bem difícil, mas conseguimos dessa vez. Tamo junto, tá? Valeu sempre e vamos para a próxima.